Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, chegou a sexta-feira, domingo tem Vasco e Corinthians, na quarta tem Vasco e Botafogo, todos os ingressos estão vendidos, mas o dia foi movimentado em termos de chegada e saída de jogador. A gente tem aí um noticiário muito interessante para trazer para você. O Vasco segue no mercado, tem mais zagueiro podendo sair do Vasco. Lloyd Augusto está indo embora, vai ficar com saudade dele. Então, e hoje tem aqueles abraços. Eu prometi, hoje eu vou cumprir. A gente vai falar do treinamento do Vasco, a possibilidade de escalação. Gente, tá assim de notícias. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, já passamos de 100 mil inscritos, nossa, que legal, obrigado, tá? A culpa é sua de se inscrever aqui, dessa moral pra gente, e que recados carinhosos eu recebi, né, no último vídeo, depois que a gente anunciou que bateu a barreira dos 100 mil inscritos. Se inscreve aí, se junte a nós, Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e deixe a sua opinião também. Roda a vinheta! Vamos lá, minha gente. Deixa eu agradecer de novo, mais de 100 mil inscritos. Ai, que loucura isso. No início, cara, eu saía pedindo um por um. Pô, se inscreve aí no meu canal, se inscreve aí no meu canal. Já se inscreveu? O Pedrosa me ajudou, Fábio Azevedo me ajudou. Quem mais? O Flávio Dias me ajudou, né? O Emerson Ferrari me ajudou. Então, vários companheiros que tinham canais sobre o Vasco da Gama, eles... Wellington, qual é o seu canal? E me deram a maior força. Então... Nossa, como eu sou grato a essa moçada aí e a você também. Gente, vamos falar desse Vasco que está agitado. Deixa eu começar pelo time, né? Que aí a gente já mostra imagens aí do treinamento do Vasco desta sexta-feira. O time vai receber o Corinthians neste domingo às 4h em São Januário. Os ingressos estão esgotados desde ontem. Hoje também o Vasco anunciou ingressos esgotados para quarta-feira, 21h30, contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E o time bastante confiante em fazer uma vitória contra o Corinthians, que ela vai ser fundamental depois de ter derrapado aí no jogo com o Juventude. O Paulo Henrique vai voltar, o Jair também retornando à equipe do Vasco da Gama, e o técnico do Vasco, Fernando Diniz, ele pode escalar essa equipe aqui, ó. Tendência, hein? Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Hugo Moura de zagueiro, quem mais aqui? O Lucas Freitas e mais o Lucas Piton. Aí você vai para o meio com Jair, Tietê, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, a equipe vascaína com o Rayan e Verrete. Se a gente prestar atenção, do Léo Jardim e Paulo Henrique, né? Lucas Freitas, Piton para frente, o Vasco tem praticamente repetido a escalação. Seria, sem dúvida, nesse momento, o time ideal do técnico Fernando Diniz. Mas a gente sabe que o time ainda precisa ganhar mais confiança, né? Ser mais respeitado pelos adversários. E agora terá pela frente a equipe do Corinthians, que vive altos e baixos, vive uma crise política, vive uma crise financeira, tem um transfer-ban nas costas e a desconfiança da torcida também. Então, o Vasco vai para cima do Corinthians para buscar uma vitória super importante dentro de casa e, sem dúvida, vai ser um momento importante, porque o Andrés Gomes, que o Vasco ganhou na concorrência do próprio Corinthians porque estava com o transfer-ban, pode estrear nesta partida. Vamos lá, vamos trazer as outras informações. Uma notícia que correu durante o dia foi o Vasco tentou de novo contratar o Lino, né?
jogador do Fluminense que foi para o Zenit. O Flu tentou recentemente, o Zenit disse não, e agora quem ouviu não foi o Vasco da Gama. Enquanto isso, o Lucas Oliveira tem uma proposta do Atlético Paranaense e só depende dele se quer continuar no Vasco, se vai embora. Fala-se também que o Maurício Lemos não vai continuar no Vasco da Gama. Luiz Gustavo já foi. Saiu hoje no bid da CBF a rescisão do João Vitor, né? Esse já foi lá para a União Soviética. Quem mais aqui que a gente pode falar? O Matheus França é um nome também que surgiu no noticiário de hoje, aquele revelado pelo Flamengo, está no exterior. O Lloyd Augusto não joga mais pelo Vasco, né? Aceitou uma proposta da Turquia. Não foi uma boa contratação, né? E ele também se desgastou com a torcida, aquela coisa toda. Nos últimos dias não aparecia mais, então o Lloyd Augusto vai para a Turquia, seja feliz por lá, faça grandes jogos também. E quem chegou no final da tarde, início da noite, foi o zagueiro Robert Renan, de apenas 21 anos. O Zenit emprestou por 1 ano para o Vasco da Gama e ele chegou ao Rio e diz que está realizando o sonho da família de jogar pelo Vasco da Gama. Então, agora é aguardar. A filhinha dele está com uma camisa do Vasco, muito fofa, diga-se de passagem. Toda criança é fofinha, né? A minha Sofia, minha netinha, linda, linda, linda. Beijo do vovô para você, minha gata. E aí o Vasco da Gama, então, tem já na terrinha o Robert Renan. Está no mercado, o Admar Lopes está no exterior, está tentando 3 zagueiros com essas saídas aí, né? Tem que repor, tem que colocar jogadores que possam corresponder. Agora é interessante que esses caras não acertaram no Vasco, o torcedor cobrou, mas o João Vitor foi vendido rapidinho. O Luiz Gustavo, talvez, esse aí o torcedor que queria que ele jogasse, mas apareceu uma bela de uma proposta e o Vasco vendeu, porque às vezes tem a pressão do próprio jogador para sair do clube, dos seus agentes. E o que mais aí? Agora tem essa do Lucas Oliveira, então vai ficar, no momento, o Lucas Freitas e o Vasco tem que repor nesta posição. O que mais que a gente pode falar aqui? O Ministério Público do Rio de Janeiro alegou ilegalidade no plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. Lá no Net Vasco tem essa matéria aí completa para você ler. Para a gente falar aqui no vídeo fica meio complicado, mas o problema é a questão trabalhista, o que o Vasco, nesse novo plano, ofereceu para os novos, diferente do que já tinha oferecido para os antigos. Então, o Ministério Público está vetando essa situação, está dizendo que o plano de recuperação do Vasco da Gama, recuperação judicial, não está dentro das normas, dentro das leis. Lógico que é um assunto para o Departamento Jurídico tratar lá com o Ministério Público, mas é uma informação que a gente traz envolvendo o Vasco da Gama. Gente, deixa eu trazer mais notícias aqui, deixa eu sair um pouquinho do Vasco, porque a CBF, na segunda-feira, começa a vender os ingressos de Brasil e Chile no Maracanã. Então, é a sua oportunidade de ver o Carlo Ancelotti comandando a seleção de novo no Maracanã. Ele pediu para jogar no Maracanã e a CBF começa a venda dos ingressos na segunda-feira. Agora, um detalhe, a venda será apenas para torcedores que já possuem o cadastro de biometria no site oficial da CBF. Mas eu não tenho. Entra lá no site da CBF agora e faz o seu cadastramento. E hoje o presidente norte-americano, o Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciaram que o sorteio da Copa do Mundo será no dia 5 de dezembro em Washington, D.C., será na capital. E a CBF vai abrir um escritório em Miami, né? Ela vai internacionalizar a sua marca através de escritórios. O primeiro será em Miami e o meu amigo Bruno Costa vai chefiar. Inclusive, ele teve o nome dele lembrado para comandar
aí como CEO do Vasco, né? E como o diretor executivo de futebol. Ele tem uma larga experiência no futebol norte-americano e vai ser de grande valia. Para os clubes brasileiros também, porque Miami, CBF justifica que lá temos escritórios da FIFA e da Conmebol também. Gente, hoje teve aquele julgamento do atleta do Cruzeiro, o Eduardo, aquele que jogou aqui no Botafogo. Ele, no jogo com o Vitória, teve um lance com o Jamerson lateral, o Jamerson saiu na ambulância, teve que operar o tornozelo, para de 4 a 6 meses, o Eduardo tomou 4 jogos de suspensão, já cumpriu um, tem 3, e a Procuradoria queria, aí que vem a notícia, que o Eduardo ficasse sem jogar, ficasse suspenso, enquanto o Jamerson não retornar aos treinamentos. E o que aconteceu? A Procuradoria fez esse pedido, mas o relator, doutor Rodrigo Baia, ele não aceitou. O que ele analisou e os seus pares o seguiram? De que o Eduardo ele não teve a intenção, não teve a maldade de machucar o companheiro, né? Machucar por querer, como a gente diz no popular. Foi um acidente, o campo estava molhado e acabou acertando. E olha, eu vi as imagens, primeiro que são muito fortes. E o Eduardo, cara, ele desabou, ele é genro do Bebeto, né, tetracampeão, que jogou pelo Vasco da Gama. E assim, você machucar um companheiro de trabalho é um negócio muito complicado. Tem essa possibilidade na lei, mas vida que segue. A título de informação, que a gente tem que sempre informar, né, gente? Vamos lá, Libertadores, quartas de final, River Plate e Palmeiras, primeiro jogo na Argentina no dia 17, a volta dia 24 de setembro. LDU e São Paulo, primeiro jogo em Quito no dia 18, a volta dia 25 no Morumbi. Flamengo e Estudiantes, primeiro jogo dia 18 no Maracanã, define lá na Argentina no dia 25. Olha só, pode dar Flamengo e Palmeiras numa final, pode dar Flamengo e São Paulo. Palmeiras e São Paulo pode dar nas semifinais. E na Sul-Americana, Lanús e Fluminense, o primeiro jogo lá na Argentina, no dia 16, e a volta no dia 23 no Maracanã. O outro representante brasileiro é o Galo. Joga o primeiro na altitude de La Paz, lá na Bolívia, e vai pegar o Bolívar e decide em casa no dia 24 na Arena MRV. Então, vamos lá, comenta aí que é super importante o seu comentário. Eu quero abraçar aqui os nossos amigos. Você sabe, né? A gente chegou a 100 mil sem comentar. Quem comenta é você. Eu gosto de informar, trazer informação, deixar você, né, bem informado, que é a nossa missão aqui. Deixa eu agradecer meu amigo Douglas Fernandes, foi muito carinhoso comigo. O José Carlos Fontinelli está lá na cidade de Altos, no Piauí. Paulo César sempre comigo lá em Bom Jesus de Itabapuana. O Haroldo Campanário, quem mais aqui? Rosimar Melo, Renan Fogaça em Poços de Caldas, Minas Gerais. Quem mais? O Roberto Moraes está lá no Maranhão. O Adailton Pereira em Vitória, no Espírito Santo. E lá em Portugal, olha só, nos felicitando, o Felisberto Correia. Felisberto, manda mais mensagem e conta para a gente de onde você é aí em Portugal. O meu amigo Sérgio Henrique, de São Vicente, em São Paulo. O Henrique Medeiros, o José Carlos Ferreira, o Wallace Martins. Quem mais? O Luiz Ricardo, Gustavo Loyola, Sérgio Rodrigues, Newton Oliveira, Jorge Teixeira Leite e o Cláudio Alves e Silva. E eles e todos aqueles 100 e poucos mil inscritos que nós já temos no nosso canal, né? Diria minha falecida vovó Iracema, você está numa mitidez, meu neto. Ah, eu tô mais feliz, como diria Paulinho Washington Rodrigues, mais feliz do que pinto no lixo, né? Gente, bom final de semana, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.